Boa noite, são quase 10h30 da noite desse domingo e eu quero falar algumas coisas sobre a noção de doença. Eu gostaria de falar assim, que são 4 coisas que são fundamentais para mim, claro que tudo isso é minha experiência. 4 coisas são fundamentais na caminhada de recuperação das pessoas, né? Essas conclusões eu tiro de anos estudando os 12 passos e tentando praticá-los também, né, na minha vida diária. Eu preciso lutar intensamente para buscar respostas para 4 perguntas fundamentais. Primeira pergunta: quem sou eu? Escarafunchar a minha vida para poder me entender. Quanto maior entendimento eu tiver de mim mesmo, mais eu me resolvo, eu atenuo as tensões da neurose que me habita. Então, a primeira pergunta é: quem sou eu? A busca do eu. E, na verdade, nenhuma dessas 4 perguntas que eu vou trabalhar um pouco aqui, elas se encontram totalmente as respostas. É um trabalho de uma vida toda e que não termina nunca. É uma busca intensa de aclarar a vida, trazer luz de entendimento para si próprio. Quem sou eu? Segunda pergunta: que doença eu tenho? Que doença eu tenho? Eu tenho um problema. Eu tenho um problema sério que ele pode resultar em uso de substância alteradora, álcool e outras drogas. Não tem diferença entre elas. Só tem um fato fundamental, é que se busca a alteração da realidade. Terceira pergunta: que programa é esse que diz que me salva de mim mesmo, né? E assim, se a opção for os 12 passos, então compreender, né, gradualmente o que eles significam, trabalhá-los na vida, se aprofundar na sua preciosidade. Esse programa de 12 passos, ele resolve, assim, coloca pessoas com problemas comuns, neurose, uso de substâncias, jogadores, mais de 80 entidades que se servem desses 12 passos para poder viver melhor e de uma maneira surpreendente eles realmente alteram a vida das pessoas que, dentro das suas possibilidades, vão se envolvendo com eles. Que programa é esse? E a quarta pergunta: que mundo eu vivo, né? Sair de um egoísmo fundamental, sair de um estado de egocentrismo, onde a vida só gira em torno de mim mesmo, e conseguir começar um processo de compreensão que existe mais gente no mundo. Mas eu queria hoje, eu já falei disso em outras lives, sobre essas perguntas, eu queria meter a pergunta: que doença eu tenho? O que é a doença da adicção? A doença da adicção é um estado profundamente neurótico, que foi aprofundado, intensificado pelo uso de substância alteradora ali. Foi muito mais complicado, né? Já existia um estado neurótico anterior, e aí vem o uso de drogas que aprofunda e complica mais a vida, construindo um estado neurótico progressivamente mais complicado. Então, quando a pessoa para de usar drogas, ela vai encontrar neurose, que significa uma incompreensão profunda do mundo que se vive. É claro que um egoísta, ele vive intensamente isolado
e solitário, e dentro desse estado é evidente que ele não conhece nem a si mesmo, quanto mais o mundo que o cerca. Dessa maneira de viver é que vão surgir todas as dificuldades de relacionamento com o mundo e suas coisas. Para quem quiser mais conhecimento, quiser se aprofundar, leiam a literatura dos Neuróticos Anônimos. Ela é fantástica para poder esclarecer, ajudar. Eu já publiquei isso na minha conta no Facebook, mas estou colocando aqui os 12 passos e tradições do N. Barraga, os Neuróticos Anônimos. É fantástico, é muito conhecimento, muito esclarecedor. E esse livrinho aqui também, esse livrinho também deles, que é fantástico. É um livrinho que fala sobre a etiologia da doença e saúde mental e emocional. Muito bom, muito bom. Resumidamente, acessível a qualquer pessoa que esteja procurando. Então, assim, eu queria trabalhar um pouco nessa live a ideia da doença. Existe uma tendência, quando as pessoas ficam limpas, de acreditar que aquele período da vida no qual usaram drogas foi o seu problema. Por exemplo, é um recorte, né? Aos 13, 14 anos, a pessoa começou a usar lá uma determinada substância qualquer, conseguiu ter um estado melhor, né? Sua vida melhorou, e, tirando um barato de algum tipo de droga e álcool, e aí seguiu por aí, né? Porque achou alguma saída para poder perder a timidez e conseguir. Só que as drogas, elas têm um prazo de validade, né? O cara não vai usar durante toda a vida. O prazo de validade da droga, ele é menor do que o prazo de validade da vida. O cara nasce para viver 70, 80 anos e ele não consegue usar mais do que 10, 20, 30, depende da história de cada um. O fato é que depois de alguns anos, dependendo da substância, a pessoa está um trapo. E ela tem que parar. Ou morrer prematuramente. Ou viver internada, renovando internações, envelhecendo e perdendo a sanidade mental, né? Então é isso. Os grupos anônimos estão cheios de pessoas que faliram buscando ainda tirar da droga o que a droga não tinha mais para lidar. O barato ficou caro. Antes era barato, era festa, depois ficou caro. Quando ficou caro, não deu mais para usar. E aí, a pessoa pode ficar inocentemente, tragicamente, acreditando que o problema dela foi esse recorte, esse período na vida em que ela usou drogas. Ela pode ficar tentando valentemente ou teimosamente acreditar que o problema foi aquele tempo que usou, 10 anos, 5 anos, 2 anos, 8 anos, 20 anos. E aí, se ela acreditar nisso, ela, quando ela vai falar, ela vai partilhar em cima dos efeitos colaterais da ativa. Ela vai partilhar em cima das dores ativa, das lembranças difíceis que ela carrega da sua ativa. E aí ela pode ter uma sensação ilusória de que ela está se recuperando, e ela não está se recuperando. Ela está sem usar substâncias, mas ela está acreditando que a doença dela acabou, e ela nem tem doença. Haja vista a importância que muitos jovens dão para o corpo, para a imagem, para a vida material, para conquistas, hipervalorizando o tempo que estão limpos e achando que as suas conquistas no plano material e na mudança de imagem
elas são expressão clara de recuperação, e não é. Recuperação é entender o porquê, o quem sou eu, o problema todo, e avançar nesse entendimento, procurando atenuar esse estado neurótico sobrante, depois de se parar de usar drogas. Então, quando a pessoa se detém durante seus anos limpa, seus meses limpa, falando da ativa como se a ativa fosse a doença, elas vão estar cultivando não a recuperação, cultivando a culpa. E as pessoas vão... É engraçado, é como se elas chegando num programa de recuperação e elas ficassem olhando para a ativa, elas vão ficar falando mal delas mesmas. Eu fui um cara que não prestei, porque eu fiz isso, porque me aconteceu aquilo, porque eu não tinha amor, e quando ela faz isso, ela tá jogando a criança fora junto com a água do banho. Porque quem é que não prestou, se isso fosse verdade? É ele próprio, eu sou a mesma pessoa. Então, é só que se eu entrar num processo franco de recuperação, trabalhando os 12 passos, na minha vida, com padrinho e tudo mais, eu posso me apresentar, meu nome é fulano, eu sou um adicto, e a partir do momento que eu entrei num programa de recuperação, eu estou sob nova direção, mas eu sou a mesma pessoa. É claro que alguns defeitos que vão se recusar a me abandonar, vão permanecer comigo até o final da vida. Então, em suma, a doença, os resquícios da doença neurótica ou da adicção vão teimar e me acompanhar durante o resto da minha vida. Se eu virar inimigo meu, se eu não tiver compaixão por mim, se eu não incorporar a ideia de ser portador de uma doença, eu vou ficar inimigo de mim mesmo. Eu vou viver em estado de não gostar de mim em determinados aspectos que ainda me habitam. Eu posso, evidentemente, é claro que eu não devo gostar de posturas que me incomodam e que me deixam sem paz quando eu ajo por aquelas posturas, mas eu não posso me jogar fora, eu preciso trabalhar o todo. Então, na verdade, quando eu tenho consciência de ser portador da doença da adicção, eu trabalho o todo, porque senão eu vou ficar tentando fazer o que eu fiz com as drogas no tempo da drogadição ativa, tentando buscar intensamente estados de conforto, ambientes de conforto interiores para não sofrer. E a droga fez isso. A busca da droga e do álcool foi tentar habitar estados menos desconfortáveis ou mais desconfortáveis, mais confortáveis, buscando o prazer na sensação da droga, escapando da realidade. Então, a recuperação, ela tem que atuar no todo. Por isso é que cada um dos 12 passos, eles têm uma função específica. Eles trabalham cada um uma personalidade doentia, abalada pela doença da adicção. Por exemplo, o primeiro passo vai trabalhar a rendição, por isso simples. Ou se rende ou continua sofrendo. Como diz aí um companheiro, né? Para mim já deu, eu não quero mais, eu já cheguei no fim do trilho. E eu não estou dizendo isso definitivamente, só por hoje eu quero ficar limpo. Porque a opção usar está muito ruim. É o que também, palavras de um outro companheiro de grupo, onde ele diz, não é que eu não uso drogas, na verdade eu não preciso mais usar drogas.
porque a minha personalidade foi atenuada pelo trabalho dos passos. Eu me tornei uma pessoa melhor, menos tensa. Aquelas tensões que me habitaram e que me judiaram tanto, elas não fazem parte mais da minha vida. E aí eu não preciso de droga para alterar uma coisa que eu não tenho mais, que são essas tensões emocionais. Ou um estado profundamente neurótico, inimigo, perseguido, sofrido, desconfiado e etc. Então, quando a pessoa prima, a pessoa dá importância demasiada para a sua história de ativa, ela está construindo um estado de inimizade por alguém que ela foi. E aquilo que ela foi, só o foi por causa da doença. Muito do que aconteceu em estado de doença, de uso de drogas, não aconteceria se ela fosse outra pessoa. Como ela foi uma pessoa afetada pelo egoísmo, pelo egocentrismo, pelo isolamento, pela solidão interna, de ficar morando dentro de um coco, como a vida, se a vida fosse um coco, ou a vida fosse um tubo de espelho, e para cada lugar que a pessoa olhava, ela só via ela própria, ela não conseguia ver mais ninguém. Por isso que as pessoas não tinham importância. Ainda nesse estado, toda a produção é insana. Não há uma possibilidade de ter um relacionamento saudável na frente da doença. Então, um exemplo que eu estava até pensando, por exemplo, quando a pessoa tem uma doença braba, um câncer, por exemplo, ela não pode dar prioridade para uma encravada. Ela não pode dar prioridade para um resfriado, ela tem que dar prioridade para a quimioterapia, para a cirurgia, para o câncer. O que é fundamental num estado de doença? É a própria doença, o conjunto que a habita. Então, estudar os passos, ter padrinho, trabalhar passo, significa entrar num estado de conhecimento, num estado de evolução, em busca intensa de conseguir clarear a vista a respeito de si mesmo, a respeito da doença, do programa e do mundo que o cerca. Talvez até com um pouco de sorte, com anos limpo e nesse esforço de entendimento, a pessoa consiga sentir a cada momento, a cada etapa, um pouco de paz antes não sentida. Então, a questão da doença é fundamental, a aceitação da doença, para que a pessoa não fique correndo atrás do rabo, para que a pessoa não fique partilhando unha encravada se ela tem um câncer. A doença é o todo. E a doença tem que ser tratada como um todo, porque senão a pessoa ela partilha em cima de dificuldades específicas, que geralmente é relacionamento, está mal, tá muito ruim, isso, aquilo e etc. E está errado isso. Não é por aí. Quanto mais preocupado com coisas únicas, com dificuldades únicas, personalizadas, mais eu mostro que o meu conhecimento do programa é precário e mais eu mostro que eu preciso evoluir em conhecimento. Se eu estiver dentro de um grupo, de uma irmandade, onde as pessoas têm o conhecimento, eu sou socorrido com muito mais eficiência. Ora, existem pessoas que existem dentro de um programa de recuperação de 12 passos que nem padrinho tem. Nem padrinho tem, não dão importância para isso. Ficam isolados com a sua própria doença, falando de saúde que porventura podem nem ter. Vivendo a cata de estados de conforto. Tentando conquistar pessoas ou coisas para poder ter conforto momentâneo.
É por isso que muitas vezes um cara limpo, ele hipervaloriza conquistas materiais que ele teve. Conquista, é, parabéns, colocou dente, se arrumou, parou de usar droga, ótimo, mas não perca tempo. Vamos em frente buscar recursos para poder compreender, porque a nascente das dificuldades continua produzindo e as dificuldades vão vindo. Muitas dificuldades contra as quais não se tem nenhum recurso para poder aguentar. Nos últimos dias nós tivemos companheiros que morreram tragicamente, jovens, perderam a vida essa última semana. Tristeza terrível, deixando pessoas extremamente inconsoláveis, pessoas que até tiveram acesso à programação e, em um determinado momento, foram infelizes e recaíram, ou sofrendo pelo estado emocional de depressão e preocupação intensa. Essas pessoas não aguentaram ficar na vida. Então, quantos morrem prematuramente? É impressionante o quanto de pessoas a cada dia vão indo embora, indo embora, indo embora. E é um pedaço de cada um que está limpo, que se despede de uma maneira tão dolorosa, né? Porque quem está num programa de recuperação sabe o quanto de recurso que esse programa tem e que o quanto é complicado a falta de entendimento, de socorro, de esperança. A maior parte do tempo a pessoa está só consigo mesma e ela precisa ter na mente uma fonte de esperança, de segurança, como se fosse um porto, como se fosse um porto onde a pessoa possa atracar e amarrar a corda no gancho e se sentir segura das tempestades da vida. Então resta a todos os navegantes de uma vida dita de recuperação conseguir valorizar a doença no sentido de se perdoar, de ter compaixão por si mesmo, né? Nunca, em momento nenhum, por qualquer coisa que seja, se abandonar. Olhar para si mesmo e falar, porra, eu não valho a pena, né? As coisas não dão certo. Não, esse é o caminho do retorno à miséria. E todo esforço é para sair dela. E para sair da miséria, eu preciso gostar de mim e compreender que tudo aquilo que possa ter sido feito, ou ainda hoje é feito, se não for certo, ninguém quer fazer. Ninguém tem o prazer de ser desonesto. Ninguém é feliz com isso. Ninguém é feliz sendo desonesto. Nós polarizamos para a lei espiritual, que é a honestidade, a boa vontade, a mente aberta, a humildade, a tranquilidade, estados de alma em paz. Quando você está longe desses estados, o sofrimento é consequência. Então, acreditar sempre que é possível, acreditar que a doença não abandonou um adicto só porque ele ficou limpo, a doença continua e com ele ela tem que ser compreendida e respeitada para que ela possa perder o poder de transformar as vidas dos adictos em uma miséria contínua, mesmo limpos. Muita gente aqui me cumprimentando, eu não estou podendo falar com cada um, mas eu queria dizer tudo isso. Eu cheguei ao final aqui, um pouco mais de 20 minutos,
eu preciso terminar essa live. Eu só queria lembrá-los de que essa semana essa live sobe lá para minha conta do YouTube, Sergio.Murilo, e tem várias lives lá. Quem não conhece, entre lá, compartilhem, inscrevam-se nessa conta e compartilhem para que outras pessoas que possam, porventura, precisar também se estimularem com algum conhecimento, alguma experiência que eu possa estar veiculando aqui. Muito obrigado, amo todos vocês, boa noite a todos e um grande beijo no coração. Até a próxima.